E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. No próximo versículo também nós podemos ler isso, tá bom. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Pai eterno, todo-poderoso, nós louvamos e glorificamos, exaltamos o nome do Senhor. Agradecemos a Ti por essa rica e gloriosa oportunidade. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha abrir o entendimento da igreja, que através da Tua palavra venham os Teus filhos e filhas entender o que o Senhor tem para nós nessa tarde, para a noite. E que Teu filho e Tua filha saiam daqui com convicção acerca da Tua palavra. Pai, o Senhor trouxe a Tua igreja, a Tua presença, para mudar, meu Pai querido, a Tua igreja, aleluias, eterno Deus, em tudo daquilo a qual tem, meu Pai querido, angustiado, tem, meu Pai querido, passado por algum processo, e que o Senhor venha honrá-los, agraciá-los, através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: pode tomar assento no nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos que nós vivemos essa terra através de influência. Tem dois tipos de influência a qual manifesta na terra: influências boas, influências más. Nós, pela misericórdia de Deus, nós tivemos uma oportunidade gloriosa de se envolver com um povo que busca a estar na presença de Deus e procura sempre absolver o que Deus tem na vida de um cristão, para que Deus venha, através da Tua palavra, mudar a história, transformar caráter, honrar o homem e a mulher nesta terra. E aí nós podemos entender que através de um fato, essa mulher não podia ter filhos. Essa mulher naquela época ela era estéril. Ela via tua irmã gerar filhos e acabou invejando da tua irmã, que ela deu filhos e ela não podia dar filhos. E ela vai buscar de Deus, para que Deus pudesse abrir a madre dela e gerar filhos. E ela vai persistir. E logo, essa mulher Raquel vai estar grávida, vai gerar um filho. E nasce o teu filho José, e depois vai nascer Benjamim, que é os dois filhos que ela teve. Aleluia, no parto de Benjamim, ela morre, ela perde a vida no segundo parto. Primeiro Deus deu, e segundo ela suplicou para ter o outro filho. Pastor, mas por que ela morreu sabendo da promessa de Deus? Primeiro vamos falar que a gratidão é tudo para o homem e a mulher alcançar objetivos na terra. Quando somos homens e mulheres gratos, Deus vai nos honrar na terra. E essa mulher, até o primeiro filho, ela louvou e glorificou a Deus. No segundo filho, que era o sonho de toda mulher, era que o filho nascesse em Belém, Judá. Isso era sonho, era desejo, como brasileiro ou qualquer nação tem o desejo de um dia ir fazer um tour em Israel, conhecer aquele lugar santo, aonde Jesus passou ali. E o sonho desta mulher era, aleluias, que Deus desse outro filho. Só que nenhum vacilo, nenhum esquecer de benefícios, esquecer de favor, ela acaba se atropeçando em algo que ela ia fazer. Uma certa vez sua irmã estava ali com a raiz, que naquela época essa raiz, muitos gostavam dessa raiz porque tinha como consagrar, como até fazer chás. E ela se obcecou por essa raiz, e ela perguntou para a tua irmã se ela vendia essa raiz. E a irmã dela diz: não, não vendo essa raiz. E ela pergunta para a tua irmã se a irmã dela trocaria essa raiz pelo teu próprio marido.
Entenda o que Deus quer dizer. Esse marido que eu estou falando, é Jacó, é um homem que trabalhou 14 anos para conquistar ela. Um homem que lutou 14 anos para ter ela. E um dia ela troca seu marido por uma raiz. O que é isso, pastor? Ingratidão. Não consegue reconhecer o sacrifício. A coisa mais triste que tem hoje, no século que vivemos, hoje, parte mais jovens, os jovens estão morrendo tudo. Por quê, pastor Maurício? Sabendo que a lógica física, a natureza humana, é que os mais velhos vão partir primeiro. Quando um filho, quando uma filha vai sepultar um pai e uma mãe, é honra, porque os mais velhos vão partir primeiro. Mas hoje, quantos pais e mães estão sepultando filhos, lutando para que o filho venha se tornar grande homem, grande mulher, mas na caminhada da vida, eles acabam decepcionando pai e mães, através dos vícios, da curiosidade do mundo, da desobediência, e acaba passando por esse processo. E essa mulher, quando ela se faz ofereceu essa troca, ela entristece Deus. Ela deixa Deus entristecido, porque ela não conseguiu reconhecer um sacrifício de 14 anos, que ele trabalhou praticamente de graça, para conquistar ela. E aí ela vai ficar grávida pelo segundo filho, e ela vai agora à estrada de Belém. Não é isso que eu quero pregar nesta noite, mas o Espírito Santo quer revelar à igreja primeiro. Sem gratidão não dá, sem reconhecimento não dá, sem poder lembrar do que Deus fez, ou uma pessoa fez, não tem como nós prosseguir. E aí ela vai, e quando ela avista Belém, quando ela começa a enxergar o brilho de Belém, ela se alegra, ela se sente uma mãe satisfeita, porque o filho vai nascer em Belém. Mas naquela hora que ela viu o brilho, naquela hora que ela se alegrou, ela sentiu uma contração, ela sentiu mal, e naquele momento ela sente dor. E teu filho vai nascer não em Belém, ele não vai nascer no lugar onde ela desejava, e gera aquele filho naquele momento, e ela não aguenta o parto e morre. Seu filho, na realidade, o nome dele, quando nasceu, era Bononi, que era o momento da aflição, o momento da perca. Mas o teu pai viu que aquele menino nascera e trocou o teu nome de Benjamim. Por isso que esses dois últimos filhos dela chama José e Benjamim. E aí nós podemos agora ir aonde Deus quer nos levar. Primeiro, José não era para ter nascido. Foi através de oração, clamor, súplica. José não era para ser gerado. A tua mãe era estéril. Mas através das misericórdias, Deus deu para ela José. E aí José nasce, como todas as crianças nascem. Criança não sonha, criança não tem expectativa, criança não analisa, criança não tem consciência a qual um adulto. E esse José vai crescer, e José vai crescer com aquele dom do amor. Teu pai era apaixonado por ele, porque era um filho obediente. Seu pai era um pai que admirava ele por causa da obediência dele. E aí, pastor Maurício, ele cresce. Quando ele tem 17 anos de idade, aí no capítulo 37, aonde Deus vai trazer para mim ministrar sobre o teu coração, porque vai dar tempo para mim, para você ouvir a palavra do que Deus tem para nós. Eu não sei se você era para ser nascido, eu não sei se você era para ser nascida. Talvez você não teve chance de perguntar para o teu pai ou para a tua mãe. Eu não sei se você teve a oportunidade de questioná-lo e dizer: mãe, a senhora sofreu comigo no parto. Mãe, era para mim ter nascido. E tua mãe vai falar para você:
Qual foi a sua gestação? Qual foi o problema? Qual foi as dores? Qual foi aquela contração para você ser gerado? E aí você vai entender a mensagem que Deus tem para você. José nasce, e no capítulo 37, no versículo 1, você já podia dar um glória a Deus? Aleluia. E vamos para a palavra de Deus. Aí no capítulo 37, no versículo 1, ali ele já estava com 17 anos, cresceu. Aquele menino que não podia ter nascido, ele cresceu. Ele cresce, se torna um jovem e começa a sonhar. Começa a ter sonhos de um homem adulto. Começa a sonhar com a grande responsabilidade em tua mão. Mas sonhar por sonhar não faz efeito. O homem tem que acreditar no sonho que tem sonhado. E aí no versículo 1 do capítulo 37, a palavra do Senhor Deus diz que Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Essas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas de seus irmãos. E estava, aleluia, este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilba, mulher de seu pai. José trazia, aleluia, uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que seus irmãos, todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Aí você vai dizer, pastor Maurício, por que seus irmãos não gostavam de José? José era fofoqueiro? Não. José era um filho que puxava para o time certo. José não queria que seu pai tivesse uma má fama como um grande patriarca. Então José não aceitava que seus irmãos faziam coisas erradas. E tudo que seus irmãos faziam, José ia e dizia, pai, as coisas não estão andando conforme tu ensina. E você sabe que quando você está num ambiente onde a maioria gosta de coisas erradas, se você começar a andar de certo, você vai produzir inimizade dentro daquele ambiente. Se você for trabalhar certo no lugar errado, você vai ser uma pessoa não bem recebida naquele ambiente. Se você se relaciona com a pessoa errada e quer que ela anda certa, você não será uma pessoa bem aceita da forma que você queria ser aceita. Porque o certo dá choque com o errado. E José não era que era um filho que levava para o pai, não, era um filho que queria ver o pai honrado. E nós sabemos que pessoas para andar errado você encontra um monte. E muitas das vezes é mais fácil ter amizade de pessoas erradas do que andar com pessoas certas, que ela contraria nosso erro. E nós sabemos que as melhores amizades é aquela que confronta com o homem, é aquela que não aceita o seu erro. E José era aquele que não aceitava os erros dos seus irmãos, porque tinha um pai que tinha um nome, tinha um pai que carregava o nome, tinha um pai que carregava a promessa de Deus, tinha um pai que estava ali buscando através da crença. E José ali, porque ele levava o seu pai para conservar a conduta, a postura, a dignidade do teu pai, os seus irmãos não aceitavam ele e não tinha paciência com ele. Mas nos seus 17 anos ele começa a criar maturidade, começa a criar, aleluias, visão de homem adulto, e começa a sonhar. E aí ele vai sonhar dentro da tua casa, com os irmãos que não tinham paciência com ele. E aí ele chega no versículo 5, a qual diz a palavra do seu Deus, do 37, sonhou também José um sonho, e contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado.
Ele era tão ingênuo, era um menino tão bom, ele não via maldade, ele não via malícia, ele contava na sua ingenuidade, porque ele era um menino que realmente ele cria, ele acreditava em Deus, porque teu pai o ensinou. E ele estava dizendo o sonho para aqueles que não queriam o bem dele. Ele estava contando o sonho para aqueles que, aleluia, odiavam ele. Talvez você está tão preocupado com o teu trabalho. Ai, pastor, tem uma perseguição no meu trabalho, na escola. O dele era dentro da casa dele. O dele era um lugar onde ele podia descansar, confraternizar, ter comunhão com a família. Mas seus inimigos estavam dentro da casa dele. Os que não queriam o bem dele. Você está esperando que homem deseja o bem para você? E aí ele estava dizendo: eis que estávamos atados molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então ele contou: irmãos, eu tive um sonho que tinha vários molhos na roça, e eu via que o meu molho se levantava de vocês e se inclinava. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda, aleluia, sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Isso é importante que Deus quer dizer para nós nessa noite. Estamos no começo do ano, estamos nos primeiros dias do ano. Se eu pregasse essa mensagem no final do ano, talvez não teria sentido de você sonhar no final do ano. Eu não sei se você tem sonhado, se você tem expectativa para esse ano. O que temos que entender é: se o homem que não tem expectativa de vida, não acredita, não crê que as coisas podem mudar na vida dele, ele não vai atrair inimizade. Mas a partir do momento que você quer mudar de vida, você quer dar a volta por cima, vai ter inimizade, sim. Vai ter. Enquanto você achar ou falar que para mim tá bom, do jeito que eu estou vivendo tá bom, não precisa nada mais, eu estou satisfeito de tomar, aleluias, ali um suco ou tomar água quente, ninguém vai se preocupar com você. Mas a partir do momento que você sonhar diferente, você vai atrair pessoas que não querem que você cresça. Nós estamos falando de uma família instituída. Estamos falando, aleluia, da descendência da patriarquia, que a qual hoje eu e você somos descendentes. Nós não estamos falando de um homem, de um povo estranho, não. Estamos falando, aleluia, de uma família que através delas eu e você está aqui. Somos descendentes de Abraão pela fé. E aí esse homem humilde, esse jovem de 17 anos, cheio de sonhos, cheio de expectativa, e os que tinha que apoiar ele, os que tinha que incentivar ele, os que tinha que investir nele, eles foram ao contrário dele. Eles não acreditaram nele, porque eles não sabiam o que podia acontecer amanhã. Eu estou pregando para um povo aqui, que talvez você não sabe como você nasceu, ou se deveria ter nascido. Se nós fizéssemos uma roda aqui nesta noite, e cada um contasse história, talvez teria história que ia chorar muito. Talvez nós temos aqui no meio pessoas
que tua mãe tomou até remédio para você, para te abortar. Talvez tem pessoas, talvez no meio de nós, ou que estão assistindo pela telecomunicação, que talvez sentiu até a ponta do garfo lá embaixo, para tentar abortá-lo. Mas Deus não permitiu. Você está vivo, está intacto. E Deus vai revelar para você hoje o propósito da tua vida. Sonhar e acreditar no sonho tem um processo a passar. Por isso que Deus não escolheu covardes, escolheu homens e mulheres valentes, que acredita e luta para ver a glória de Deus. Eu não quero que você leve ao sentimento da mensagem, eu quero que você leve a convicção que Deus está falando com você. Um jovem que sonhou, acreditou no sonho, e os que mais ele esperou em apoiá-los foi os que mais que estavam contra o sonho dele. E aí eles tentaram colocar um apelido nele, sonhador. Já não era mais José, era sonhador. O sonhador está chegando, o sonhador está vindo, o sonhador está chegando. Começaram a usar aleluias, o que ele sonhou como um apelido de escárnio. Mal ele sabia que esse sonho estava no coração de Deus. Talvez ninguém tenha acreditado em você, mas quem vai te honrar não é aqueles que não acreditam, é aquele que você crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém. E aí ele vai passar pelo processo. Eu não vou mandar você perguntar para o seu irmão se ele sonha, mas eu queria perguntar, quem já sonhou aqui? Todo mundo já sonhou. Até ontem eu estava acho que, não sei se foi ontem, não, foi na igreja hoje lá de Galha, e eu estava fazendo uma exposição, né, que naquela época antiga, eu não sei se você lembra, quando você era adolescente, quando você era criança para adolescência, naquela época, não estou falando na época de hoje, que hoje é celular, estamos falando daquela época de calçada, né, calçada não, como fala? Sarjeta, quem lembra da sarjeta? Aí você sentava na sarjeta, e eram as 3, 4 amigas, não era? Sentava e começava a perguntar, o que você vai ser? Você vai fazer o quê? Qual é o homem da tua vida? Não era assim ou não era? Aí você começava a navegar, não era isso, né? Eu vou ser isso, aquilo. Eu vou ter isso e aquilo, não era assim ou não é? Estava sonhando. Mas devido às precipitações da vida, muitas não alcançou o sonho. Talvez a má informação, talvez a má educação não deixou nós esperar o sonho. Talvez você que está hoje no Evangelho, no caminho, talvez você vai dizer, pastor Maurício, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não tinha feito tanta coisa errada na vida. Mas Deus não está lhe condenando pelo que você fez. Deus quer te honrar através do que você é. Sonhos não podem morrer. Só vai acabar o desígnio quando eu e você partir e sair dessa terra. Mas enquanto estamos vivos, Deus Ele quer nos honrar. José sonha, e seus irmãos eram contra ele, teu pai, tua mãe. Mas Deus estava com José. Quem vai te honrar nessa terra, diz aí Deus, quem vai te honrar nessa terra? Quem vai prosperar você na terra? Quem vai te fazer a obra na tua vida? Quem vai lhe prosperar? Quem está honrando a tua família? Quem está guardando o teu lar? Quem está mudando a tua história? Você viu Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus.
Deus não está perguntando como você nasceu. Deus não está perguntando se era para você nascer. Deus está dizendo: ainda você acredita no sonho que você tem sonhado? Esse é o segredo. E aí, pastor? Ele todo feliz, o pai diz: olha, isso é importante. Sabe por que o pai dele fez uma túnica para ele? Sabe por que Deus amava ele mais do que seus irmãos? Porque ele era diferente. Cumprimenta o irmão do teu lado, diz aí: paz, Senhor, diferente. Paz, Senhor, diferente. Diz aí, paz do Senhor, diferente. Para quem é diferente sofre na terra, viu? Porque quem é diferente só agrada a Deus. Então, através da diferença dele, os irmãos agora vão maquinar, tirar a vida dele, por causa de sonho. E o pai dele diz: olha, seus irmãos estão em Siquém, ali, mais ou menos ali, está cuidando ali dos animais, vê se você vai ver como é que eles estão. Ele vai, encontra o homem diz: olha, eles não estão mais aqui não, estão em tal lugar. E ele estava todo feliz. Ele estava todo feliz de encontrar os irmãos. Meu Deus, eu tenho que ver como é que estão os irmãos, para me contar para papai como é que está, porque o pai está mandando eu perguntar se eles estão bem, se eles precisam de alguma coisa. Era tão ingênuo. E quando ele está chegando, os seus irmãos, sabem o que estava fazendo? Já estava estudando como mataria ele, por causa de um sonho. Talvez você já teve perseguição no trabalho. É porque você é diferente. Talvez na tua casa, no meio da tua família, quando você chega, eles dizem: acabou a festa. É porque você é diferente. A diferença só agrada a Deus. E quando ele chega, ele diz: irmãos, como vocês estão? E aí o primogênito, que é Rubens, diz: olha para os seus irmãos: não mata ele não, gente. Não vai tirar a vida do menino não. Não faz isso não. Pelo menos joga ele no buraco. Deixa que ele morra só, mas não mata, não tira a vida dele. Mas já estava tentando matar ele por causa do sonho. Sonhar para não acontecer é como um sonho qualquer. Mas quando você sonha e acredita naquele sonho, a primeira coisa que vai se levantar é o espírito da inveja. E os invejosos têm 3 coisas: ele quer ser você, quer fazer o que você faz e quer ter o que você tem. Mas Deus só fez um, que é você. E aí, pastor Maurício, ele joga ele na cisterna, onde não tinha água. E nós sabemos que o corpo humano ele tem 7 litros d'água. Eu tenho 7 litros d'água. Passou dos 7 litros, você vai transpirar ou vai no banheiro urinar. Mas 7 litros tem o corpo humano. E eles jogou ele num lugar onde não tinha água. Ele ia morrer, porque sonhou. E quem estava fazendo isso eram os seus irmãos. Não queria ver ele bem, porque ele era diferente. Aí eles vê lá os medianitas, os ismaelitas vindo com as especiarias, os vendedores, os ambulantes. E quando ele vê aqueles homens vindo, eles perguntam se eles querem comprar ele. E venderam ele por 20 moedas. Vendeu ele como escravo. Quantas pessoas já te vendeu? Quantas línguas já falou de você, vendendo você pelo que você não é? Quantas das vezes o marido já vendeu a mulher pelo que ela não é? Quantos filhos já vendeu o pai pelo que ele não é?
ele ia ser vendido como escravo. Mas ele não era escravo. Ele vinha de uma descendência de patriarquia. Aí paga ele, compra ele. E agora vai para o Egito vender ele. Mas quando ele é vendido, eles tiram a túnica dele, matam um cabrito, e suja a túnica dele de sangue, e leva a túnica para o pai. E quando o pai vê aquela túnica, ele chora, fica alguns dias chorando, se lamentando, porque meu filho, o animal, despedaçou ele. Calma. Ali José vai sair agora de cena. Ele sai de cena agora. A família não vai falar mais de José porque ele morreu. Morreu José para o teu pai. Morreu José para os teus irmãos. Acabou José. Tem momento da vida que temos que sair de cena. Tem momentos da vida que nós temos que sair do holofote. Ele sai de cena. E eu fico olhando como a família estava. José morreu. As feras do campo comeu ele. E aí o homem começa a maquinar como foi. Foi leão, foi tigre, não sei. Enquanto ele estava achando que ele estava morto, Deus agora ia tratar de José. Porque ele sonhou em ser um governador, mas ele não estava preparado para ser um governador. Tem coisas que você sonha, mas você não está preparado para ser honrado por aquele sonho. E Deus agora vai trabalhar para que a gente se torne capacitado para receber a honra do sonho que sonhamos. E aí aquele menino bonito, o menino cheio de sonhador sumiu. O sonhador desapareceu. O sonhador, as feras comeu ele. O sonhador só sobrou a túnica do sonhador. Mas o sonhador de verdade, José de verdade, estava agora no mercado de escravo. E será vendido agora para Potifar. Potifar compra ele. Compra ele como escravo. Compra ele como? Como? Escravo. Tem coisa pior do que alguém falar do que você não é? Tem coisa pior de você ser uma pessoa que alguém fala que você é, sabendo que você não é? E o tempo vai falar quem você é. É tempo. Por isso não precisa ter pressa. Tempo. Diz aí, tempo. Que Deus vai justificar quem eu sou. Tempo. E aí, pastor Maurício, agora ele vai para a casa de Potifar, do egípcio. Ele vai ser escravo da casa de Potifar. Mas quando os irmãos fez tudo aquilo, ele fechou a boca. Ele não mais abriu a boca. Ele só queria ouvir e aprender. Para de reivindicar as coisas. Tem momento que é melhor ficar quieto. Deixa Deus falar. Tem coisas que se você vai incendiar uma floresta. Tem coisas que você vai fazer pegar fogo e muita coisa. Psss. Deixa Deus justificar agora. Ficou quieto. E ele vai para a casa de Potifar. Era um homem maravilhoso. Era um homem dedicado. Ele limpava, ele zelava, ele fazia tudo pela casa de Potifar. Era um homem tão visto. Porque tem pessoas que ele está na sua frente, mas você não vê ele. E tem pessoas que não estão na tua frente, você lembra dele. Ele era tão visto
Ele era tão dedicado, ele era uma pessoa tão boa, que até a mulher de Potifar se atraiu por ele. Viu ele, Potifar na guerra, na luta, e ela vai tentar seduzir ele. Olha o diabo tentando atrapalhar o sonho dele. O diabo é sujo mesmo. O diabo é nojento, igreja. E ele limpando lá a banheira, organizando. Daqui a pouco ela chega e diz: ei, tão bonito, formoso, você é diferente, fica comigo. E ela rela nele, ele sai, ele foge dela. Sabe por quê? Ele estava acreditando no sonho que ele sonhou. Quem acredita no casamento não trai o casamento. Quem acredita no trabalho que está trabalhando não fica enrolando no trabalho. Quem acredita na formação que ele está estudando, ele não fica enrolando na escola. Tudo que o homem tem certeza, convicção, ele não vai deixar marca no caminho. Está ouvindo ou não está ouvindo? Tem um glória aí para animar o pastor ou não? Quem está entendendo a mensagem? Quem tem objetivo não fica deixando marca no caminho. Ele limpa a sujeira que está no caminho. Aí quando ela puxa, chega o marido de tarde, e ela vai chegar e falar: sabe esse homem que estava aqui? Que você trouxe para casa como escravo? Ele tentou abusar de mim. E Potifar chega lá e diz: ei, você foi desleal a mim? Ele diz: oh meu Senhor, primeiro eu temo a Deus, meu Senhor, e depois eu respeito o Senhor. Sabe o que é isso? Pessoas íntegras que acreditam no sonho que tem sonhado. Tem alguém aqui que ainda tem sonhado ou não? Cuidado que no meio da caminhada pode seduzir, viu? Cuidado, a sedução é terrível. Principalmente você que sonha grande. Eu falo aqui na igreja, né? Sempre do menino, né? O menino gostava de uma menina, ele era apaixonado por uma menina. E ele se converteu. Se encontrou com Jesus. E um dia ela ficou sabendo que ele se converteu. E ela foi lá na casa dele e disse: olha, eu vim aqui para ficar com você. Ó a sedução. E ele olhou, chorou e disse para ela: não, hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Hoje eu não posso fazer mais isso, porque eu estou na presença de Deus. Mas ela plantou uma semente nele. Semente da sedução. Cuidado. Ah pastor, mas eu não olho em mulher nenhuma. Mas se você estiver olhando no celular, você já está pecando. Deus é detalhista. Cuidado no que você está vendo, que pode atrapalhar o plano do seu sonho. Aí ele diz: meu Senhor, primeiro eu temo a Deus e respeito o Senhor. Não fiz isso. Manda ele preso, igreja. Ele foi preso injustamente. É o José que saiu de cena. Já viu aquela que depois que a pessoa te encontra depois de muito tempo diz: menina, como você cresceu, menino, como você está, como você mudou? E você diz: você não sabe a luta que eu tive para chegar aqui. Não é assim ou não é? Por quê? Porque você saiu de cena. Quando você aparece, já aparece diferente. José tinha saído de cena. Ele vai preso. E ele vai para a cadeia. É o menino que sonhou. Foi preso injustamente. Vai para a cadeia. Você tentou fazer isso. Primeiro eu temo a Deus e ter respeitado o homem. Aí chega na cadeia. Ele começa a se tornar a diferença na cadeia. O que é diferente? O diferente não é só dentro da igreja não, viu? Diferente tem que ser diferente em casa, tem que ser lá fora. Aonde você for tem que ser diferente. Não pode ser só diferente na igreja. Ele, aonde que ele ia, ele mostrava a diferença dele. Por quê, pastor? Porque acreditou no sonho que tem sonhado.
chega na cadeia, tiveram um sonho lá, o padeiro, o cooperador lá, o amor, sonhar lá de vida e de morte. Ele estava passando por um processo de angústia, de rejeição, de vergonha, de prisão. Ele estava passando por tudo isso, e ele não reclamou de nada. Sabe como é que ele via tudo isso? Uma preparação para ser um grande governador. Como você tem visto o que você tem passado? Como você tem interpretado o que você tem passado? Pensa bem. E aí, ele interpreta o sonho. Imagina, eu fico pensando, só porque ele sonhou, quase os irmãos matam, é vendido como escravo, passa pelo lado, calúnia, tenta seduzir ele, ele vai para a cadeia, e alguém diz: você pode interpretar nosso sonho? Ele diz: eu não posso fazer, mas o Deus vai interpretar. O que é isso? Ele estava passando pelo pior processo da vida dele, mas ele queria ser usado por Deus. E aí acontece um fato depois de tudo isso. Eu estou falando uma história verídica. Um homem que sonhou com 17 anos e morreu com 110 anos. Um homem que ajudou a tua família a crescer. Um homem que ajudou os seus irmãos que tentou matá-lo, deram para eles a oportunidade de viver do melhor. Eu estou falando de um homem que um dia sonhou e fizeram mal contra ele, e um dia ele disse: não foi vocês que fizeram isso, foi Deus que me enviou diante de vós. Que coisa linda. Ele não conseguia ver o mal como mal, ele sempre viu o mal como uma oportunidade de Deus na vida dele. Que coisa interessante. Já imaginou isso? Irmãos, não foi vocês que tentaram me matar, não. Não foi vocês que me venderam, não, irmãos. Foi Deus que me enviou adiante de vós. O que é isso, igreja? O que é isso? Que ingenuidade é essa? E o rei dormindo, ele sonha lá com as espigas, magra, gorda, com a vaca lá, aleluia, magra, gorda. Agora é a hora da honra. Sabe por quê? Através de uma perseverança. Quando você começou alguma coisa na vida, quando você escolheu algo na vida, aquilo que você escolheu, aquilo que você determinou, você tem perseverado? Você só vai ver se o filme é bom se você assistir até o final dele. O rei sonha, e chama todos aqueles que interpretavam para o rei, todos aqueles que tinham dom da sabedoria, porque quando alguém revela, Deus usa alguém para revelar para você, isso fala dom de sabedoria. Pode ver que todas as pessoas, quando Deus usa ela põe a mão em você, e a temperatura do teu corpo vai revelar para o profeta a situação da tua vida. É sabedoria que Deus deu. E naquele dia, Deus faz que todos aqueles sábios perdem o entendimento. Por quê? Porque estava chegando a hora da honra, do sonhador, daquele que acreditou no sonho. E aí ele pergunta, traz todos aqueles que tinham sabedoria, diz: olha, eu tive um sonho assim, outro sonho assim, o que vocês me falam? E um olhou para o outro e disse assim: eu não consigo interpretar o sonho do homem. Eu não consigo, ó rei, a gente não consegue, aqui não conseguimos. E aí chega um, isso é muito importante, você não precisa falar de você, alguém vai falar de você. Muitos vão tentar falar mal, mas um falando bem muda a história da tua vida. Não espere que muitos falem bem. Você quer saber se você está andando certo? É quando muitos te apoiam porque você está andando errado.
Porque o errado apoia o errado, o certo não apoia errado. E chega um e diz: Rei, tem um lá no cárcere, tem um preso lá, o nome dele é José. Ele interpretou 2 sonhos, e lá o que ele interpretou aconteceu. E o rei disse: traz ele, traz ele. E quando ele chega no rei, o rei disse: você consegue interpretar sonho? Ele diz: eu não, meu rei, quem interpreta é Deus. Passando por tudo isso, não negou o nome de Deus. Não negou o nome de Deus. E quando ele interpreta o sonho, agora vai realizar o que ele sonhou. Vai dar para ele a responsabilidade. Ele diz: rei, isso quer dizer que 6, 7 anos temos que plantar. Depois dos 7 anos a terra vai passar fome. Calma, igreja. Essa bênção era para estar lá em Canaã. Essa bênção era para estar lá com pouco, o pai, com os irmãos. Mas eles não queriam a bênção. A bênção foi cair lá no Egito. Só quero que você entenda. Não é morar numa casa boa que a bênção está ali. A bênção não está na casa. A bênção está em quem vive na casa. Não esqueça disso. A bênção não está dentro de uma empresa. A bênção está dentro. Aliás, a bênção está em uma pessoa que está dentro da empresa. E dá para ele dizendo: rei, 7 anos temos que plantar, temos que armazenar, temos que guardar, porque depois de 7 anos a terra vai passar fome. E o rei deu para ele a autoridade de fazer. Ele foi, trabalhou e produziu, guardou tudo, guardou. Chegou no 7º ano, a terra agora vai começar a passar fome. Sabe onde que a fome passou? Lá na casa dos irmãos dele e do pai dele, porque a mãe já tinha morrido. E aí, pastor Maurício, se fosse você, que seus irmãos tivessem procurado o teu mal, a tua mãe tivesse procurado o teu mal, o teu pai, e um dia você prosperasse na vida, o que você ia fazer? Nós falamos de influências, boas e ruins. Por que Deus honrou José? Porque sabia que José não tinha coração vingativo. Ele não era uma pessoa rancerosa. Ele era uma pessoa boa de coração. Passa fome. E aonde que seus irmãos vai, pastor Maurício? Obrigado, meu filho. Aonde que seus irmãos vai, pastor Maurício? Depois você pode ler, tá? Do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. Você pode esbaldar no tudo que o pastor está falando, está lá dentro, tá vendo? Olha aí. E aí vai, os irmãos agora vai para onde? Ficaram sabendo. A notícia boa corre ou não corre? A ruim também, é verdade ou não é? A notícia boa corre. Passando fome, toda a terra passando fome. E aí escutaram assim: ó, o Egito tem comida de sobra. Tem Egito, tem comida de sobra? Então vamos para o Egito. E foram para o Egito. O que o rei fala? José, rei sou eu, mas abaixo de mim quem manda é você. Tudo que você fazer, eu assino. E todas as pessoas que vêm comprar alimento tem que passar por você, José. Você viu Deus trabalhando aí? Aí os irmãos passam fome e esqueceram de Benjamim. Benjamim estava lá, com o papai lá, e só vemos os irmãos. Chega lá, viemos comprar comida.
vocês têm que passar por aquele governador lá. Aí chega lá no governador, ele diz: quer comida? Não tem comida? Não tem comida, a terra passou fome, e é só no Egito que tem. Eles dizem: então tá bom, eu vou deixar preso um de vocês aqui, até vocês buscar o irmão de vocês chamado Benjamim. Vocês têm que trazer Benjamim, teu pai. Traz os dois para nós. Quando vocês vierem, nós vamos dar para vocês. E prenderam. E eles foram buscar. E trouxeram toda a família. José lá atrás tinha saído do que mesmo? De Sena. Ele tinha saído de Sena. Quando ele saiu de Sena, ele foi lembrado como um filho que foi massacrado, comido por um animal. E agora eles vão se encontrar com um governador que vai cuidar deles por muitos anos. Chegam, buscam ele, e quando chega eles vão ver uma mesa farta de comida. Isso é importante. Caráter e índole, ninguém muda. É o que é da pessoa. Ai, pastor, ele é tão ruim, mas que depois que casar comigo ele vai ficar bonzinho. Isso é mentira. Cai fora, filha. Chuta que isso é saravá. O que é ruim vai ficar ruim. Pastor, eu mudei, eu vim para a igreja. Caráter, a igreja não muda. Educação, a igreja não educa. Quem tem que educar o teu filho é o pai e a mãe. A igreja ensina o caminho que deve andar. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Pastor, eu estou namorando, ela só sabe dormir, pastor. Ela falou que depois de casar, pastor, ela não vai dormir. Menina, a hora que você casar, você vai ter uma boneca sonâmbula na tua casa. Isso não. Para de cair em fada. Isso é história de fada. Quando você vem para a igreja, você conhece verdade, e a verdade liberta. E aí ele vai preparar um banquete, e seus irmãos vão vir agora. Seu pai, quando vira aquele banquete, falou: vão matar nós. Os egípcios não fazem isso. Isso é armadilha. Vai matar nós. Vai matar nós. E ele manda entrar. Entra. Entraram. Estava esperando o governador chegar para cumprimentar eles. E o governador entra e disse: vocês têm um irmão chamado José. Morreu. O animal despedaçou nosso irmão. Levamos a túnica do nosso irmão para papai. Perdemos nosso irmão lá atrás. E ele tira a máscara, tira aquela capa de egípcio. Diz: não, animal matou, eu não, estou aqui. Enquanto eu estiver vivo, eu vou cuidar de você, pai. Eu vou cuidar de vocês, irmãos. Vocês podem viver aqui enquanto eu estiver vivo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É uma pessoa diferente. Um igual se vinga, um igual nunca vai ajudar, um igual sempre vai amaldiçoar, um igual vai virar inimigo, mas o diferente, não. Ele sabe que tudo que ele está passando é um propósito de Deus, para Deus lá na frente honrar ele para a glória de Deus.